Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O desenvolvimento tecnológico mundial das tecnologias limpas e renováveis está muito abaixo do necessário para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Segundo o recente relatório da Agência Internacional de Energia, com a predominância do carvão na geração de energia global, especialmente em países emergentes como China e Índia, parece cada vez mais improvável que a meta internacional de limitar o aumento da temperatura média na superfície da Terra em 2 graus centígrados possa vir a ser atendida. Segundo especialistas, apesar de muita conversa de líderes mundiais, e embora tenha havido um boom de energias renováveis ao longo da última década, a unidade média de energia produzida ainda é hoje tão suja como era 20 anos atrás. Para ilustrar esta inércia, o referido relatório apresenta um índice de intensidade de carbono, que nada mais é do que a quantidade de carbono emitida para se produzir uma determinada unidade de energia. Em 1990, este índice de intensidade de carbono era de 2,39 toneladas de carbono de CO2 por tonelada de óleo equivalente. 20 anos depois, em 2010, este índice mantinha-se em 2,37 toneladas de CO2 por tonelada equivalente de óleo de petróleo. Como resultado, o relatório calcula a quantidade de CO2 emitida por unidade de fornecimento de energia, que caiu em menos de 1% a partir de 1990. Na prática, investimentos bilionários já realizados em prol de tecnologias mais limpas estão sendo anulados pelo crescimento do uso de fontes sujas. Para se ter uma ideia deste descompasso, enquanto a geração de combustível não fóssil cresceu 25% entre 2000 e 2010, o aumento da geração a partir do carvão, no mesmo período, foi de 45%. Uma prova disso é que as usinas termoelétricas no Brasil, movidas a gás, carvão e diesel, poderão ficar ligadas o ano inteiro. Os reservatórios das hidrelétricas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, onde se localizam 70% dos reservatórios de água do país, estão com apenas 50% de sua capacidade máxima, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Esse percentual é considerado baixo, já que nesta época os reservatórios costumam chegar a níveis muito mais elevados. Para se ter uma ideia, em março do ano passado, na região Sudeste e Centro-Oeste, o nível dos reservatórios destas regiões estava em 78,5%. A situação do Nordeste brasileiro também é preocupante. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o nível dos reservatórios nesta época no Nordeste está em 42%, enquanto na mesma época no ano passado estava em 82%. Por causa do baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, nível registrado nos últimos meses, o governo teve de acionar as usinas termoelétricas movidas a gás natural, óleo diesel ou carvão, que produzem energia mais cara e muito mais poluente. Atualmente, cerca de 15 mil megawatts de energia térmica estão acionados. Segundo especialistas, a situação só irá se normalizar com a volta do período chuvoso em novembro, e até lá o Brasil terá que usar na totalidade a sua base de usinas termoelétricas. Este ano,
o governo federal decidiu utilizar os recursos da CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, para compensar as usinas térmicas que estiverem ligadas o ano inteiro e que estão tendo com isso um custo adicional. Mas a partir de março do ano que vem, quem vai sentir no bolso esse adicional no pagamento da energia elétrica é o consumidor final. Uma saída é ampliar a produção de energias limpas e renováveis, como é o caso da energia eólica, da qual o Brasil possui um dos maiores potenciais ainda não desenvolvidos. As condições de clima e relevo e os avanços tecnológicos fizeram com que a Global Wind Energy Council, que agrupa organizações e empresas do setor, elegesse o Brasil como um dos países com maior potencial de geração de energia gerada pelo vento. Sua participação na matriz energética brasileira deve obter o maior crescimento entre as diversas fontes de energia, saltando, segundo Maurício Tolmasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, de 2% para 8% em 8 anos. A discussão sobre energia eólica no país ganhou novo fôlego depois de que se constatou que os reservatórios das hidrelétricas estão muito baixos este ano, oferecendo risco de novos apagões e racionamentos. Como vimos no programa de hoje, para lidar com o problema, o governo tem usado as termoelétricas em caráter emergencial. No entanto, esse recurso foi criticado por ser uma fonte de energia fóssil, por isso não renovável, uma fonte poluente de geração mais cara. Segundo o levantamento feito pela ONG ambiental Greenpeace, na época, cada real gasto para operar usinas térmicas poderia fornecer 5 vezes mais energia se ela fosse gerada em campos eólicos. Conquanto haja tantos argumentos ambientais e econômicos favoráveis à energia eólica, mesmo assim, diversos entraves têm dificultado o seu aproveitamento e um imenso potencial é desperdiçado ainda hoje no país. Os principais temores dos envolvidos na área de energia renovável são as mudanças governamentais feitas em cima da hora apenas para lidar com problemas emergenciais e também a falta de transparência para as determinações futuras que envolvam o setor. Segundo Elbia Mello, presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, o setor eólico é uma indústria nascente, como tal precisa de fôlego. Não pode ser algo que começa e depois é interrompido. Isto pode ser fulminante, fatal para o setor, que sem sinais claros do governo terá inibido investimentos a longo prazo. Na opinião do professor da USP, Hildo Luiz Sauer, o imenso potencial de energia eólica do Brasil está sendo desperdiçado por falta de planejamento e coordenação do governo federal. Um mapeamento eólico detalhado, por exemplo, seria fundamental para organizar melhor os investimentos e criar escala. Segundo o professor Sauer, que já foi diretor de Gás e Energia da Petrobras entre 2013 e 2007, o planejamento hoje é volátil e volúvel, além de termos uma estrutura pouco funcional, com órgãos demais atuando sobrepostos sobre o mesmo setor. Depois de gerada nos campos eólicos, essa energia depende de linhas de transmissão para chegar aos consumidores finais. No entanto, o que vemos é uma imensa insuficiência destas linhas de transmissão. O que na prática parece lógico, na teoria não é tão claro assim.
Atualmente, estas redes não são de responsabilidade das mesmas empresas que mantêm os parques entre si. Isso vem gerando uma falta de sincronia nos prazos de entrega. Um bom exemplo deste cenário ocorre no Nordeste, onde 3 usinas eólicas estão prontas, mas sem gerar energia há quase um ano por falta de linhas de transmissão. Esta falta de sincronia na região, que abriga 60 das 92 usinas eólicas, provoca um desperdício de energia, que por sua vez representa um prejuízo imenso para o governo, prejuízo que já ultrapassou os 260 milhões de reais, segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Este é o valor que o governo já pagou às empresas, uma vez que elas entregaram o empreendimento no prazo. Mas o prejuízo não para aí. Como as usinas ficaram feitas, prontas no prazo, o governo tem que indenizá-las pela energia não gerada. E este prejuízo é em torno de 33 milhões de reais pagos sem nenhuma contrapartida a cada mês. Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, esta produção desperdiçada de energia proveniente dos ventos seria suficiente no Brasil para fornecer energia elétrica durante um mês para 3,3 milhões de consumidores. Outro gargalo para o desenvolvimento da energia eólica no Brasil é o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Depois da descoberta do pré-sal, segundo o professor de energia da Unesp, José Lucilveira, os investimentos não apenas em eólica, mas em todas as outras formas de energias renováveis diminuiu muito no país. Também não há subsídio do governo aos pequenos produtores, como ocorre na Europa. Vamos ver agora a matéria gravada em uma indústria que produz usinas eólicas. É um prazer estar aqui em Sorocaba, na Voben, empresa que fabrica e instala usinas eólicas. Quais as regiões aqui no Brasil que têm o maior potencial de geração de energia eólica? Nós temos um grande potencial de energia, segundo os dados do Atlas de Potencial Eólico, lá na região Nordeste e na região Sul. Mas o estado de São Paulo também tem esse potencial. Na região litorânea, em toda a praia brasileira, essa extensa praia brasileira, venta muito? Sim, nesses quase 8 mil quilômetros de praias que o Brasil tem, né, é a região onde se concentra a maior população do nosso país. E é uma região também de muitos bons ventos, né, onde nós podemos visualizar isso tranquilamente pelo Atlas Eólico. Se na região litorânea se concentra grande parte da população brasileira e venta, portanto, nós podemos ali colocar usinas de geração de energia eólica, nós temos uma proximidade entre a produção e o consumo, portanto, o custo de distribuição pode ser menor. E, em segundo lugar, a complementariedade venta nos meses em que há pouca chuva. Hoje no Brasil, no primeiro semestre do ano, venta mais na região sul do Brasil e chove na região nordeste. No segundo semestre, o vento é maior na região nordeste e chove na região sul. Essa complementariedade entre os regimes eólico e hídrico colabora muito para a segurança da nossa segurança energética. Por quê? Porque nós acumulamos energia nos reservatórios, a eólica proporciona isso. Outra questão importante também é essa geração de energia próximo aos centros consumidores, você reduz as perdas elétricas que ocorrem nas linhas de transmissão. Quanto custa uma usina eólica? Uma usina eólica depende de várias características. Nós temos que verificar o local, o tipo de instalação, se é um vento que utiliza maior velocidade ou menor velocidade, mas para a gente ter uma ideia de valor, seria em torno de 5 milhões o megawatt instalado.
E 1 megawatt instalado dá para fornecer energia elétrica para quantas famílias ou para quantas pessoas? 1 megawatt instalado atenderia aí as necessidades de 10 mil pessoas. Quanto eu evito, quanto eu reduzo de emissões de CO2 por megawatt de uma energia de uma usina eólica? As usinas instaladas pela Vobem hoje, elas atendem aproximadamente 4 milhões de pessoas. Então hoje, 600 mil toneladas são evitadas de geração na atmosfera em virtude das usinas que nós já instalamos no país. Tadeu, se a energia eólica é uma energia limpa e renovável, se no Brasil há tanto vento, o que é que está atrapalhando para que nós cresçamos muito nessa área? O Brasil precisa criar um programa de longo prazo. Nós precisamos ter um programa que colabore na contratação de 1 gigawatt ano pelo período mínimo de 10 anos, 14 anos. Nós precisamos ter uma visão até 2025. Tá? Isso facilitaria muito o desenvolvimento da indústria local, ampliando o número de empregos em nosso país e colaborando para uma maior inserção da energia eólica na nossa matriz. Nós temos absoluta convicção, vocês trabalham no horizonte do conhecimento humano e estão ajudando a construir uma nova civilização, uma era da sustentabilidade. Muito obrigado, um prazer poder estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Conquanto a natureza tenha levado milhões de anos para chegar ao estado atual de equilíbrio em seus ecossistemas, qualquer mudança de algum componente desses ecossistemas gera uma reação imediata do meio ambiente. É o caso da poluição das águas, onde diariamente milhões de litros de remédios e hormônios eliminados pelo organismo humano seguem pelo esgoto para um destino comum, a água dos rios. Peixes que vivem nas proximidades de plantas de tratamento são particularmente vulneráveis à poluição por drogas humanas, uma vez que os resíduos fármacos ainda não são eficientemente removidos nas estações de tratamento de esgoto. Um estudo recente mostra que peixes, quando nadam em águas contaminadas com medicamentos antidepressivos, tornam-se ansiosos e agressivos, podendo atacar outros peixes, outros animais e até seres humanos. Segundo os cientistas, os resíduos de remédios antidepressivos podem alterar genes responsáveis pela construção dos cérebros de peixes e mudar seu comportamento. A exposição à fluoxetina, sintetizada e comercializada sob o nome de Prozac, teve um efeito peculiar em peixes do gênero masculino, de acordo com pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Wisconsin. Na experiência de laboratório, quando expostos a pequenas doses diluídas na água, os animais, na hora da caça, levavam mais tempo para capturar a presa. Quando a dose foi aumentada, mas de forma compatível com níveis encontrados em águas residuais poluídas, os machos tornaram-se mais agressivos, chegando a matar as fêmeas em alguns casos. 250 milhões de prescrições de antidepressivos são feitas por ano nos Estados Unidos, o equivalente à população daquele país. E também estes antidepressivos, contaminando a água, são os produtos farmacêuticos mais documentados nesta contaminação. Autoridades de saúde dizem que os níveis de poluição causados por medicamentos na água são baixos demais para causar danos aos seres humanos. De acordo com o relatório da OMS, Organização Mundial da Saúde, datado de 2012, a quantidade de resíduos de remédios encontrados na água potável
geralmente é 1000 vezes menor do que a dose necessária para causar efeitos maléficos. Sobre este mesmo assunto, por outro lado, vamos ouvir agora a opinião do Dr. Sérgio Weismann. Olá, você sabe qual é o elemento mais abundante e, consequentemente, mais importante dentro do nosso corpo? A resposta certa é água. Nós somos formados de uma quantidade muito grande de água. A criança, quando nasce, ela tem mais de 80% de água dentro do seu corpo. E à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de água que compõe os nossos órgãos internos. É importantíssimo nós lembrarmos que, se não fornecermos ao organismo a quantidade adequada de água para o bom funcionamento, nós vamos acarretar uma série de situações que vão nos comprometendo gradativamente. Primeiro, nós vamos nos desidratando sem perceber e muitos órgãos internos não vão funcionando tão bem. Dentre os órgãos que dependem de água de uma maneira muito especial está o cérebro. Então, o lembrete principal em relação a esse tema é que nunca devemos nos esquecer de fornecer água ao organismo. Então, lembre-se, beber água é tão importante quanto se alimentar. É tão importante quanto respirar. Então, não se esqueça de hidratar o teu organismo, mesmo que você sinta que não haja necessidade. O Brasil pode ter um papel relevante na indústria mundial de biocombustíveis para a aviação. Um relatório elaborado conjuntamente pela Boeing, pela Embraer e pela FAPESP, coordenado pela Unicamp, apontou os caminhos que o país deve percorrer para ocupar posição de destaque neste mercado. Esse relatório mostra que esses caminhos são mais pesquisas nas áreas de matérias-primas e de produção de biocombustíveis, logística de distribuição e adequação da legislação, entre outras. A Embraer e a Boeing têm apoiado, oferecendo alguns dos seus aviões para testes financiados pela FAPESP para o desenvolvimento e avanço tecnológico na produção de biocombustíveis destinados à aviação. O estudo integra o programa FAPESP de pesquisa em bioenergia, BioEM. Este estudo reúne mais de 400 cientistas brasileiros, a maioria deles atuantes em universidades e instituições de pesquisas no estado de São Paulo. E, além disso, reúne também cerca de 100 pesquisadores de diversos outros países. O grande desafio científico e tecnológico hoje, em todo o mundo, de acordo com estes pesquisadores, é desenvolver um biocombustível a partir de qualquer biomassa produzida em escala comercial, que tenha um custo competitivo e possa ser misturado ao querosene de aviação convencional, sem necessidade de modificações nos motores e nas turbinas da atual frota de aeronaves, e mantendo o mesmo sistema de distribuição do combustível aeronáutico. A cana, a soja e o eucalipto são consideradas as 3 matérias-primas mais promissoras para uma indústria de grande porte de biocombustíveis para a aviação no Brasil. O referido relatório também conclui que no Brasil há uma série de matérias-primas provenientes de plantas que contêm açúcares, amido e óleo, além de resíduos como lignocelulose, resíduos sólidos urbanos e gases de exaustão industrial, todos eles se mostrando promissores para produzir bioquerosene. Mas também há outras matérias-primas
como camelina, pinhão manso, algas e resíduos que podem se tornar opções viáveis. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, por exemplo, tem realizado pesquisas para domesticar o pinhão manso e já começou a estudar o babaçu, cujo óleo é composto por ácidos com cadeias de carbono consideradas ideais para o desenvolvimento de um biocombustível para a aviação. Via de regra, o custo da matéria-prima é fator definidor da competitividade dos biocombustíveis. No caso do etanol, a cana-de-açúcar representa 70% do custo de produção. Já no caso do biodiesel, a matéria-prima representa entre 80% e 90%, segundo o professor Luiz Augusto Barbosa Cortes, da Unicamp, um dos coordenadores do estudo. No relatório, os pesquisadores também analisaram diversas tecnologias de conversão e refino. No Brasil, diversas destas tecnologias potenciais para produzir biocombustíveis têm sido testadas em voos de demonstração no Brasil e até no exterior. Além de dificuldades técnicas, precisam ser enfrentadas questões de viabilidade econômica e demonstrados os benefícios ambientais, principalmente a redução de gases do efeito estufa. É preciso mais pesquisa, desenvolvimento e distribuição para estabelecer tecnologias comerciais de refino de biocombustíveis e distribuição para a aviação. Esse setor, que contribui com 2% das emissões totais de gases do efeito estufa no planeta, enfrenta o desafio de reduzir pela metade as emissões de dióxido de carbono, de CO2, até 2050, em comparação com os níveis emitidos em 2005, conforme estabelecido pela IATA, Associação de Transporte Aéreo Internacional. Além de melhorar a eficiência dos motores e a aerodinâmica dos aviões, os fabricantes dessas aeronaves devem procurar também melhorar a eficiência dos combustíveis. Entretanto, com a forte expansão do transporte aéreo e o aumento da frota de aviões em circulação no mundo, estas medidas têm sido insuficientes. De acordo com dados do relatório, em 2010, o setor brasileiro de aviação, que cresce mais rapidamente que a média global, transportou cerca de 71 milhões de passageiros e 870 mil toneladas de carga aérea dentro e fora do país. As projeções indicam que o Brasil poderá ser o quarto maior mercado de tráfego aéreo doméstico no mundo, já no próximo ano 2014. Participe você também do nosso programa. Envie-nos perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou assista o arquivo dos nossos programas no site viversustentável.net. Uma boa semana.